Irmãos, nós estamos, durante todo o ano, temos pensado algumas coisas aqui na igreja, né? Nós temos pensado que, quando nós pensamos aquela questão, chega de regras, e a gente pensou então que a nossa vida, ela não é uma vida que a gente coloca Deus para fazer as coisas para a gente, não é a nossa fidelidade a Deus que vai ditar determinadas coisas na nossa vida. E nós temos então falado muito nessa questão do quanto que nós precisamos ter uma vida para Deus. E dentro dessa vida para Deus, essa vida que nós temos que viver, nós temos estudado essa semana sobre a questão da solitude, da comunhão com Deus, da comunhão com Jesus, da comunhão que nós precisamos ter com o nosso Senhor. E dentro desta perspectiva, eu gostaria de meditar com a igreja sobre um texto bíblico. Antes eu gostaria para que eu possa dizer o que eu vou dizer, eu gostaria de explicar para você o seguinte. O que vocês estão vendo aqui? Uma caneta. Tem alguma coisa de especial nessa caneta? É porque vocês não sabem da história dessa caneta. Essa caneta aqui, ela foi da minha mãe. Quando eu cheiro a caneta, eu sinto o cheiro da minha mãe. E aí eu me lembro quando ela estava lá na Feira do Guará, escrevendo com essa caneta. E por que eu estou contando essa história para você? É porque nós vamos analisar um texto bíblico, não sob o olhar literal, mas nós vamos analisar um texto bíblico aqui que vai ser lido, sobre um olhar simbólico, sobre um olhar espiritual. Então, talvez você nunca tenha ouvido alguém pregar no livro do Cântico dos Cânticos. E nós então vamos olhar sob a perspectiva de um rei, de um Deus todo-poderoso que ama a sua igreja. Nós temos falado de Jesus Cristo durante todo o ano. Hoje eu quero falar para você a respeito do amor desse Jesus por essa igreja e como que a igreja de Jesus Cristo é amada. Como que você, que faz parte da igreja de Jesus Cristo, você é amado por Ele. Então eu gostaria de ler Cânticos, capítulo 6, versículo 10, para que a gente possa começar a nossa reflexão de hoje. Quem é essa que aparece como o alvorecer, bela como a lua, brilhante como o sol, admirável como um exército e suas bandeiras? Quem é esta que aparece como o alvorecer, bela como a lua, brilhante como o sol, admirável como um exército e suas bandeiras? E eu gostaria de começar essa reflexão, que nós vamos fazer uma reflexão sobre cada uma desses atributos desta igreja, cada um dos atributos desta noiva. E eu gostaria de começar com o último que foi colocado aí. Essa igreja, ela é admirável como um exército e suas bandeiras. Nesse tempo, no tempo em que esse texto foi escrito, as pessoas, elas tinham um determinado ritual. Quando o exército, ele ia para a guerra e ele vencia a batalha. Quando esse exército voltava da batalha, ele então fazia um desfile militar. E nesse desfile, de volta, vitorioso,
esse exército, ele desfilava com as suas bandeiras, com as bandeiras de cada um dos pelotões, com as bandeiras que esse exército fazia parte. E o rei, ele está olhando para a igreja dele e está dizendo assim: como é admirável você, igreja amada. Você é como esse exército que volta vitoriosa e faz o desfile. E nesse desfile você se apresenta vitoriosa, você se apresenta majestosa, você se apresenta como aquele que venceu a batalha. Quando a gente pensa nessa igreja vencedora, que comemora como um desfile militar essa batalha, eu estava olhando como que nós, a igreja de Jesus Cristo, temos promessas e mais promessas de como nós vamos desfrutar com Jesus para todo sempre, né? Por exemplo, em Daniel, no capítulo 7, versículo 27, o texto de Daniel, ele vai nos dizer: então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Quando a gente vê, né, o rei, quando a gente vê Jesus, ele dizendo que essa igreja maravilhosa, ela é admirável como exércitos e sua bandeira. Nesse texto, Jesus está nos dizendo que a igreja dele é vitoriosa, que a igreja dele venceu a batalha, que a igreja dele é uma igreja que chegou ali porque venceu, né? E é interessante que dentre os muitos textos de promessa para a vitória, para quem vence, nós temos também o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, em que o texto, ele vai nos dizer: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, e sentei-me como meu Pai em seu trono. Então nós estamos falando, né, quando Jesus Cristo olha e ele vê a igreja dele, e ele fala assim: essa igreja é admirável como um exército e suas bandeiras. Jesus Cristo já está vendo a vitória da igreja, e a igreja desfilando toda vitoriosa, com suas bandeiras, e toda essa igreja desfilando vitoriosa, com todos os povos de todas as línguas, de todas as nações, de todas as épocas, de todo o tempo existente na terra desde Adão. E essa igreja vitoriosa é essa que desfila, admirável como um exército e suas bandeiras. Mas ele também vai dizer que essa igreja, né, no versículo 10, coloque aí por gentileza o versículo 10 de novo, de Cantares, capítulo 6. Ele vai dizer: quem é essa que aparece como o alvorecer, bela como a lua? Né? E aí eu gostaria de refletir um pouco a respeito dessa beleza que Jesus Cristo fala de sua igreja em relação à beleza da lua. E é interessante porque a lua, ela não tem luz própria. A lua, ela reflete a luz do sol. A igreja de Jesus Cristo, que Jesus está dizendo, ela é bela como a lua, essa igreja também não tem luz própria. A igreja de Jesus Cristo, ela reflete a luz de Jesus. Ela não reflete a sua própria luz, ela reflete a luz de Jesus. E a gente também pode imaginar na lua, né, como que nos momentos em que a lua está minguante, como que às vezes você tem lugares escuros na terra,
né? Às vezes aquela lua que está assim bem minguante, você olha e você vê aquela escuridão. Mas às vezes você olha para a lua, você vê aquela lua que eu não sei qual que é mais esplendorosa, se é a lua cheia, se é a lua nova, né? É a cheia. Então você olha para a lua, aquela lua cheia, aquela lua bonita, e aí você vê que está tudo claro, né? Porque na verdade, assim como a lua, a igreja traz transformação nos lugares de escuridão, nos lugares em que a noite está mais escura, e você vê aquela lua brilhante, aquela lua cheia, brilhante, você vê que ela traz transformação, que ela transforma toda aquela escuridão em claridade. Você fala assim, como essa lua está bonita. E Jesus Cristo está dizendo que a igreja dele é esta igreja, que é como a lua, né? Bela como a lua. E eu gostaria que a gente refletisse que há momentos, nesse mundo de escuridão que nós vivemos, há momentos em que essa igreja, ela está caminhando, ela está seguindo, mas ela não sente a presença de Jesus Cristo. Há momentos na nossa vida em que nós estamos passando por determinadas situações, determinados problemas na vida, determinadas aflições que a gente gostaria muito que Jesus nos aparecesse de alguma forma. Mas a gente fala, Senhor, o que está acontecendo? Eu estou sendo ridicularizado. Essa situação pela qual eu estou passando é uma situação difícil e eu gostaria de ter a sua presença aqui. E assim, a gente simplesmente não consegue ver a presença de Jesus. Olha só o que o texto vai nos dizer em Cânticos, no capítulo 6 e no versículo 1. Em Cantares, no capítulo 6, versículo 1. Para onde foi o seu amado, ó mais linda das mulheres? Diga-nos para onde foi o seu amado e o procuraremos junto com você. Veja que nesse momento, e se você for ver o capítulo 5 todo, você vai ver que esta noiva, ela está procurando pelo noivo e ela não consegue encontrá-lo. Essa igreja, ela está procurando por seu Jesus e ela não consegue percebê-lo. E ela clama pelo noivo. E quando alguém, num determinado texto de todo esse Cantares de Salomão, vem ridicularizá-la e pergunta assim, mas vem cá, o que está acontecendo? Que diferença que tem desse seu noivo para os outros noivos? Ela diz assim, olha, eu amo esse meu Jesus, ele que me comprou, que me resgatou, ele que me trouxe a vida, e eu o amo, independente de sentir a presença dele nesse momento. E quando a gente vai vendo o Cantares, no capítulo anterior, ele vai nos mostrando que essa igreja, ela não está vendo a presença do noivo, ela não está percebendo a presença do noivo. Chega ao ponto em que ela vai dizer assim, no capítulo 6, chega ao ponto em que ela vai... irmãos, a gente quer economizar texto. 5, 6. Ele vai dizer, eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado já havia partido. Quase desmaiei de tristeza. Procurei-o, mas não o encontrei. Eu o chamei, mas ele não respondeu. Existem momentos da vida da gente que a gente vai viver, que a gente não vai conseguir perceber a presença de Jesus. Existem momentos em que o sofrimento, ele vem de uma forma que a presença de Jesus parece que está longe, parece que ela não nos apresenta. A noiva nesse momento, ela está dizendo, o meu amado se foi. A percepção dela é que ela não tem Jesus ali com ela. A percepção da igreja em muitos momentos é uma percepção de uma igreja que muitas vezes ela pensa estar sozinha. E é interessante porque nesses momentos algumas coisas acontecem com essa igreja que fazem com que pareça realmente que esse noivo, que esse Jesus não está se importando com ela. Olha só o versículo 7.
As sentinelas me encontraram enquanto faziam a ronda na cidade. Bateram-me, feriram-me e tomaram o meu manto, as sentinelas dos muros. As sentinelas que estavam ali para protegê-la foram aquelas que bateram nela, que bateram na igreja, que bateram na noiva, que feriram-na, que tomaram o seu manto. E em alguns momentos da vida a gente vai olhar e vai falar: Senhor, mas tu não está vendo o que está me acontecendo? Como é que isso está acontecendo comigo? O Senhor não está vendo, o Senhor não está conseguindo contemplar o que está acontecendo comigo. E é interessante porque todo esse silêncio do noivo, ele acaba no capítulo 6 e no versículo 4. E aí ele vai dizer: minha querida, você é linda como Tirza, bela como Jerusalém, admirável como o exército e suas bandeiras. E aqui vale a pena a gente pensar um pouco o que é que Jesus estava dizendo com isso. Tirza era uma cidade, eu até coloquei aqui, eu fiquei pensando nas cidades aqui que eu já fui na vida, né? Aí eu fiquei pensando assim, como é que seria essa Tirza, né? Eu pensei assim, poxa vida, eu acho que seria assim, tipo Angra dos Reis, né? Uma cidade linda, que você olha assim, admirável. Uma cidade em que não há sombra de dúvida de que é uma coisa linda aquilo ali. Né? E aí, Jesus está dizendo assim, olha, você é linda como Tirza. Então assim, qualquer pessoa do mundo vai olhar para você e vai ver que você tem atributos, que você tem qualidades, que você como igreja de Jesus Cristo, o mundo vai olhar para você, como Jesus Cristo falou, e vai contemplar Deus. E vai contemplar o Senhor. E nesse momento em que então esse noivo, ele rompe com o silêncio, ele vai dizer assim, olha igreja, sabe aqueles momentos que você não estava me vendo? Eu estava ali, eu sofria, eu estava ali e eu via o seu sofrimento, eu via o quanto você estava sofrendo, mas eu estava ali. E nesse momento ele vai dizer, você é linda como Tirza e você é como Jerusalém. Então da mesma forma como Tirza agrada os homens, Jerusalém me agrada. Porque é de Jerusalém que vem a adoração para mim. É de Jerusalém que vem o louvor e a adoração para mim. E eu me agrado de Jerusalém. E o povo que vê você, igreja, ele se agrada porque ele está vendo você, essa cidade como Tirza. Uma cidade admirável a qualquer olho que veja. E dentro dessa perspectiva, eu achei muito interessante, porque no versículo de número 5, ele vai dizer, desvie de mim os seus olhos, pois eles me perturbam. Olha só, quando eu estava lendo isso, que eu estava pensando nesse texto, eu não pude deixar de pensar no texto de João, no capítulo 11, eu primeiro quero ler para você o versículo de número 21. João capítulo 11, o versículo de número 21. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Esse é aquele evento em que Jesus vai lá para ressuscitar Lázaro. E é interessante, irmãos, porque Marta e Maria falaram a mesma coisa. Foram as mesmas palavras, mas olha só como que as palavras de Maria, elas batem em Jesus Cristo. Quando a gente vai ler João capítulo 11, versículos 32 e 33. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha só, deixa nesse versículo ainda. Tem alguma diferença entre as palavras de Marta e as palavras de Maria? Mas tem uma grande diferença. E o que vai nos revelar a grande diferença é o versículo seguinte. Olha só.
ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Sabe aquela perturbação que Jesus está dizendo aqui em Cantares, no capítulo 6 e no versículo 5, Jesus está dizendo: desvie de mim os seus olhos, pois eles me perturbam. Porque quando Jesus vê uma igreja que o adora, mesmo em meio àqueles momentos que ela olhava e não conseguia sentir a sua presença, mas ela não deixava de adorar a esse Jesus. E Jesus está dizendo assim: olha, lembra quando vocês estavam me adorando? Mesmo sem sentir a minha presença, nesses momentos eu sentia. Nesses momentos eu me perturbava. Desvie de mim os seus olhares. E aí ele vai dizer que esta igreja, ela é brilhante como o sol. E nesse brilho do sol, Jesus Cristo então olha para essa igreja que o está adorando, de coração como Maria estava ali, naquele momento. E Jesus então se perturba. Jesus Cristo então fala assim: eu não aguento ver tanta adoração. É essa a igreja de Jesus Cristo, a igreja que eu e você fazemos parte. Nós precisamos saber que quando nós estamos falando de um momento que nós precisamos tirar de comunhão com o nosso Deus, de comunhão com esse Jesus, nós estamos falando disso. Nós estamos falando de uma igreja que é amada, que é querida, que é magnificada por esse Jesus, que Jesus Cristo olha para ela e Jesus Cristo se admira. Jesus Cristo olha para ela com um olhar de admiração. Jesus Cristo olha para cada um de nós com esse olhar de admiração. E aí nós também temos no versículo, né, que embasa o que nós estamos vendo aqui, que essa igreja, ele fala assim: quem é essa que aparece como o alvorecer? O alvorecer nos fala do sol nascendo. Nos fala do momento em que a escuridão da noite, ela vai ser quebrada por um raio de luz inicial. E de repente, naquela noite escura, naquela noite tão negra, tão escura, você tem um raio de luz que inicia o dia. E Jesus Cristo então vai dizer que esta igreja, ela é tão linda como esse raio de luz, como essa aurora, como esse dia nascendo, amanhecendo. E esse facho de luz que surge no horizonte, ele vai dizer: você é tão linda quanto esse facho de luz que surge no horizonte. E é interessante porque quando a gente vai ver toda a Bíblia, e a gente vai ver em muitos textos bíblicos, nós vamos ver em alguns deles o quanto Jesus quer trazer essa igreja santa, pura, quer trazer essa igreja imaculada para perto dele, né? E eu gostaria de ver com você Efésios capítulo 5, versículos 26 e 27. O texto vai dizer que essa igreja, Jesus quer santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo. Ele quer apresentar essa igreja para Ele próprio. E Ele diz que essa igreja que Ele quer apresentar para Ele próprio é uma igreja gloriosa. É uma igreja sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante. Mas é uma igreja santa e inculpável. E essa igreja que Jesus Cristo então, Ele primeiro nos ama primeiro. Ele nos apresenta a graça dele, nos apresenta esse amor que excede todo o entendimento. Ele se apresenta como o próprio sacrifício para que essa igreja seja apresentada para ele dessa forma como ele coloca aí. E a gente vai ver então que o texto bíblico, ele vai nos
mostrar, eu gostaria que fosse apresentado Efésios capítulo 1, de 20 a 23. Aí. E aí o texto vai nos dizer que esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, muito acima de tudo, meu irmão, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Tem uma parte que eu gosto muito, que é desse texto bíblico, que é daquela Bíblia, a Mensagem, né? Eu queria, esse mesmo texto que acabou de ser lido, eu queria ler aqui para você, nessa Bíblia, a Mensagem, como é que ele fala. Toda essa força vem de Cristo. Deus o levantou da morte e o estabeleceu num trono nos altos céus, no governo do universo. Tudo, das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance de sua soberania. E isso não é provisório, será assim para sempre. Ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. No centro de tudo, Cristo governa a igreja. A igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo é que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Por esse corpo, ele fala, age e preenche tudo com a sua presença. Essa igreja que você faz parte, essa igreja que você está fazendo parte, e tudo isso, nós precisamos entender que esse Jesus, que esse noivo, ele nos deu essa oportunidade de fazermos parte desta igreja. Nós precisamos a cada dia chegarmos mais perto dele, contemplá-lo mais, vivê-lo mais, e que nós possamos, como foi colocado aqui pelo Hugo no começo do culto, que nós possamos ter mais tempo com ele, que nós possamos nos dedicar mais a ele, porque ele nos ama dessa forma que ele colocou aqui, que é o amor que ele tem pela sua igreja. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor fale melhor em cada um dos nossos corações.